O objetivo desta conferência de imprensa é justamente apresentar ao público qual é o plano do governo relativamente ao ano letivo passado. Como já foi veiculado em outros fóruns, o governo não vai anular o ano letivo. E não vai anular o ano letivo por quê? Primeiro de tudo, porque os dados sobre o impacto das greves permitem-nos fazer outra abordagem. Mais importante, se houvesse anulação do ano, teríamos uma implicação humana muito forte. Humana por quê? Porque os alunos que concluíram a primeira fase de avaliações e todos os alunos afetados pelas greves concluíram de facto a primeira fase de avaliações. E esses alunos, se tivéssemos anulado o ano, não teriam possibilidade de concluir o ano letivo. Isso é uma implicação humana grave. Nós teríamos necessariamente que considerar essa variável. Outro aspecto muito importante tem a ver com a implicação no que diz respeito ao investimento das famílias. Os pais investem na educação dos filhos e seria muito complicado, desastroso até, inviabilizar a possibilidade dos seus filhos concluírem o ano letivo. Outro aspecto também tem a ver com o fator econômico. A anulação do ano implicaria provavelmente um custo aproximado a 3 bilhões de francos CFAs. Isto sem contar com o investimento das famílias. E teria implicações políticas, naturalmente. Políticas por quê? O governo tem por missão resolver o problema das pessoas, ou os problemas das pessoas. E anulando o ano, podendo não anular, significaria que o governo estaria a abdicar da possibilidade de resolver os problemas das pessoas. Este é um governo que apresenta soluções, este é um governo que trabalha no sentido de resolver as dificuldades que nos apresentam, que aparecem. Entrando concretamente nos dados. Como eu referi há pouco, os dados permitem-nos uma outra abordagem em termos do ano letivo que passou. Temos, pelo menos, 71% das escolas que não foram afetadas pelas greves. As greves aconteceram, sobretudo, em alguns centros urbanos. Bissau, Gabu, Cacheu. O resto do país teve situações residuais de greve. Nesse quadro, temos no universo total dos alunos apenas 29% de alunos afetados pelas greves. Eu digo apenas, não no sentido de desvalorizar o impacto negativo das greves, mas porque, de facto, esse número permite-nos, de um ponto de vista técnico e operacional, criar uma alternativa em termos de intervenção. Posto isto, considerando esses dados, para nós pareceu-nos óbvio que teríamos que conceber um plano. E esse plano, eu e a minha equipa, e já agora aproveito para louvar a minha equipa que num tempo recorde conseguiu conceber um plano consistente para resolver uma situação de veras adversa, é um plano centrado sobretudo na recuperação das aprendizagens dos alunos afetados pelas greves. Portanto, o nosso foco é justamente esse. Não é salvar o ano no sentido que muitas vezes tem sido apresentado. O objetivo aqui é centrar-nos na recuperação das aprendizagens dos alunos afetados pelas greves. Estamos a falar de um universo que implicará uma intervenção particular, especial, em 300
318 escolas. Esse plano consiste no quê? Nós sabemos que todos os níveis escolares têm aquilo que nós chamamos conteúdos essenciais. Ou seja, são aqueles conteúdos que têm precedência face aos conteúdos do ano letivo seguinte, ou do nível seguinte, nível de aprendizagem seguinte. Esses conteúdos estão identificados, já foram trabalhados num momento anterior, e o objetivo é centrar-nos justamente nesses conteúdos que nós chamamos de conteúdos essenciais, que permitem que o aluno possa aprender os conteúdos do nível seguinte. Então isto quer dizer que, tecnicamente, se nós garantirmos a aprendizagem dos conteúdos essenciais, os alunos não ficam prejudicados porque terão os conhecimentos necessários para frequentarem o nível seguinte. Então, o plano que foi elaborado foi nesse sentido, de garantir que essas 318 escolas são abrangidas por uma intervenção que vai garantir as aprendizagens essenciais. A implementação desse plano vai ter uma implicação e uma articulação entre as várias direções gerais do Ministério. Desde já posso destacar o papel que a Inspeção-Geral vai ter nesse processo. Vai garantir o controlo e a supervisão da implementação do plano. As escolas têm registros, as escolas vão ser escrutinadas no sentido de percebermos a assiduidade, a pontualidade, os conteúdos efetivamente dados. A inspeção fará esse trabalho nestas escolas. O GEPAS produzirá informação estatística relevante sobre a implementação do plano e a evolução do plano. A Direção-Geral do Ensino garantirá as condições em termos de materiais e em termos de todos os apoios necessários para que as escolas consigam efetivamente concretizar o plano. O INDE fará o trabalho de apoio pedagógico de modo a garantir que os professores terão condições de dar os conteúdos essenciais, através de comissões de estudo, que serão mensais para as escolas do primeiro ao terceiro ciclo, e reuniões de coordenação para as escolas do secundário. Então haverá momentos, todos os meses, em que os professores dessas escolas serão diretamente apoiados pelo INDE no sentido de implementarem aquilo que são, planificarem previamente e implementarem aquilo que são os conteúdos essenciais. E os recursos humanos vão garantir que os professores serão colocados em setembro e a funcionar convenientemente. Porque, como nós sabemos, o grande motivo das greves tem a ver com o processo de recrutamento dos professores, que começam a trabalhar às vezes num determinado período, mas só começam a receber num outro período. Então, neste momento, os recursos humanos já garantiram um processo que vai permitir que os professores estejam a tempo e horas nas escolas. Agora, relativamente ao calendário, como é que vamos fazer isso em termos de distribuição temporal? Como vocês sabem, no ano passado foi elaborado um calendário reajustado em virtude das greves. E nesse calendário reajustado, o ano letivo foi dividido em 2 quadrimestres. Nessa divisão, os alunos concluíram a frequência e as avaliações do primeiro quadrimestre, faltando o segundo quadrimestre. Foi o período em que houve as greves e a paragem que afetaram as escolas que sofreram com as greves. Então, o calendário para as escolas afetadas pelas greves, que são estas escolas, 318 escolas, vai ser uma extensão do ano letivo que vai começar
setembro, segunda quinzena de setembro, até dezembro. Em dezembro de 2019, esses alunos que vão recuperar as suas aprendizagens através dos conteúdos essenciais vão concluir o ano letivo 2018-2019. A partir daí serão avaliados de forma normal e os que tiverem que transitar, transitam, os que reprovarem, reprovam e será um processo normal. A partir de janeiro de 2020, esses alunos entrarão no outro ano letivo, 2019-2020. E através dos conteúdos essenciais, isto vai nos permitir, num espaço temporal de janeiro até julho, estamos a falar de 7 meses, dar os conteúdos essenciais que vão permitir a progressão para o ano letivo seguinte, ou para o nível de aprendizagem seguinte. Estamos a falar de 7 meses. Isto é para os alunos afetados pelas greves, que no universo dos alunos da Guiné-Bissau representam 29%. Os outros alunos, 71% dos alunos da Guiné-Bissau, terão um calendário normal que começará 16 de setembro e será concluído em junho. Portanto, este é um plano que nós vamos implementar, vamos supervisionar, vamos monitorizar e vamos avaliar. Portanto, teremos 2 momentos em que, a partir de dezembro, faremos um relatório intermédio para verificar de facto se o plano implementado teve o impacto desejado e no final do processo também teremos um outro relatório. Esses relatórios serão públicos e serão alvo de escrutínio de todos. Outro aspecto muito importante tem a ver com as provas de aferição. Nós vamos avaliar para os níveis terminais se de facto os alunos apropriaram-se das aprendizagens para os respectivos níveis. Estamos a falar do 4º ano, 6º ano, 9º ano, 12º ano. Então o Ministério vai munir-se de informações relevantes sobre o impacto deste plano. E teremos a possibilidade de fazer uma avaliação intermédia e uma avaliação final sobre o impacto, e os resultados poderão ser acompanhados por todos e poderão ser escrutinados por todos. É importante que nós pensemos que o sistema, na verdade, para funcionar, não pode parar. O sistema educativo tem que dar respostas àquilo que são os anseios e as necessidades dos nossos alunos. Seria um erro clamoroso, com estas estatísticas, abdicar de dar uma solução consistente, apesar das adversidades, quando nós temos condições técnicas e operacionais para o fazer. Como vocês sabem, o Ministério da Educação tem serviços desconcentrados, ou seja, estamos em todas as regiões, temos inspeção geral em todas as regiões e temos capacidade de fazer supervisão e apoio pedagógico a todos os docentes. E considerando o número das escolas afetadas pelas greves, temos efetivamente condições para implementar o plano e garantir as aprendizagens dos alunos afetados pelas greves. Este plano vai exigir naturalmente o apoio de todos. E é por isso que certamente acompanharam o Ministério da Educação na última semana, ou nesta semana e na outra passada, tem feito uma série de contactos com todos os atores relevantes do setor no sentido de apoiarem a implementação deste plano. As associações de pais já deram a garantia que vão apoiar a implementação do plano, porque é importante que quando o ano letivo for declarado, é importante que os alunos estejam nas escolas. E é importante que os professores estejam nas escolas. E é importante que as associações de pais nos apoiem neste processo. Os sindicatos
Dos 4 sindicatos afetos ao setor educativo, 3 mostraram claramente que vão apoiar a execução do plano. Os parceiros, as pessoas que nos apoiam na dinâmica de funcionamento do sistema, também, na sua generalidade, integraram, compreenderam e vão apoiar a implementação do plano. Então, nós fizemos uma abordagem inicial com todas as pessoas e com todas as entidades afetas ao sistema educativo, no sentido de garantir este compromisso, de explicar e de garantir o compromisso de que nós seremos apoiados por todos os segmentos e todos os quadrantes na implementação deste plano. E este é um fator muito importante, porque dá-nos a segurança, porque na generalidade quase nenhum desses segmentos consultados revelou resistências significativas relativamente a este plano. Estamos a falar de pessoas que percebem de educação, que vivem na educação, que vivem da educação e têm naturalmente consistência quando apoiam um plano deste género. Outro aspecto relevante é que neste percurso, desde o Conselho de Ministros, que foi o primeiro fórum natural de discussão sobre o plano, passando pelos sindicatos, passando pelo Grupo Local de Educação, que inclui também os alunos e os pais, foi possível fazer um percurso onde podemos recolher as observações e as recomendações de todos que percebem de educação. E o plano, neste momento, está a ser justamente melhorado com as emendas propostas pelos atores mais relevantes do setor. Portanto, neste momento, nós temos toda a confiança que o plano será bem sucedido. Portanto, é isto que o Ministério da Educação vai fazer. É uma decisão eminentemente técnica, porque a partir do momento que, de um ponto de vista técnico, é possível assegurar as aprendizagens, sendo a função do Ministério garantir as aprendizagens, então nós vamos fazer e vamos executar esse plano. Realmente o que nós estamos a falar de um cenário atípico, que requereu da nossa parte uma abordagem diferente. Quando nós falamos de conteúdos essenciais, quer dizer que retiramos do currículo todos os conteúdos que não são fundamentais para a transição para o nível seguinte. Garantindo os conteúdos essenciais para a transição do nível seguinte, tecnicamente estes alunos, no ano letivo seguinte, que vai ser o ano letivo da normalidade, vão estar em pé de igualdade, porque terão justamente aquelas aprendizagens essenciais para estarem naquele nível. Portanto, a questão não é no sentido temporal, se bem que do ponto de vista temporal vamos assegurar a aprendizagem. A questão fundamental é como é que vamos garantir que aqueles conteúdos ministrados serão dados num tempo que vai garantir a aprendizagem. E o que o Ministério da Educação fez, analisando aqueles que são os conteúdos essenciais, é perfeitamente possível e execuível garantir os conteúdos essenciais dentro daquele espaço temporal de 7 meses. Considerando que o ano letivo tem 9 meses. Portanto, se mesmo do ponto de vista temporal, há uma margem de manobra muito grande se intensificarmos o processo de aprendizagem. Não esqueçamos que este grupo de professores e estas escolas serão abrangidas por um apoio grande em termos de supervisão e de planificação pedagógica. Quer dizer que o ritmo destas escolas, na verdade, vai ser um ritmo muito mais acelerado do que das escolas que estão num regime de maior normalidade. Eu percebo que os alunos se tenham manifestado porque não tinha havido uma exposição pública daquilo que o Ministério estava a fazer. E, na verdade, não poderíamos fazer essa exposição pública porque estávamos a trabalhar num plano e estávamos a dotar o plano de todos os elementos fundamentais.
A insatisfação dos alunos que se manifestaram, que não são a maioria, é uma manifestação normal, ou são manifestações normais de pessoas que se sentem, de alunos que se sentem prejudicados pela paralisação das escolas. Agora, havendo da parte do Ministério um plano concreto e um compromisso sério no sentido de garantir as aprendizagens dos alunos, eu acredito que a maior parte dos alunos vai perceber este esforço, até porque, se nós tivéssemos anulado o ano, estaríamos a prejudicar justamente os alunos que concluíram a primeira fase das avaliações e que deixaram de ter oportunidade de concluir o ano letivo. Portanto, este plano visa justamente garantir justiça aos alunos afetados pelas greves. Nós tivemos uma primeira abordagem com todas as organizações estudantis, aqui, individualmente, em que foi explicado que estávamos a elaborar um plano e que, no momento devido, eles seriam convidados para participarem na apresentação desse plano e poderem opinar e poderem dizer de sua justiça. E efetivamente assim foi. Tivemos um primeiro momento de encontros individuais, em que tiveram encontros comigo pessoalmente, aqui nesta sala, e um segundo momento com o Grupo Local de Educação. O Grupo Local de Educação é constituído por todas as organizações de sociedade civil ligadas à educação, incluindo a Carta 21, CAEP, CONEGIP, que são as representações dos alunos, incluindo os pais e incluindo os sindicatos. Como é público, este plano de recuperação das aprendizagens foi apresentado enquanto medida que integra um plano de estabilização do sistema educativo. E nessa perspectiva, há outras medidas que contribuirão de forma decisiva para a estabilização do sistema educativo. Como eu referi anteriormente, o nosso mandato enquanto Ministério da Educação tem 5 propósitos fundamentais. Primeiro, garantir a funcionalidade, garantir a estabilidade do sistema. Segundo, garantir a funcionalidade do sistema. Terceiro, aumentar e diversificar a oferta educativa. Quarto, garantir a equidade na implementação do sistema. E quinto, garantir a qualidade. Para garantirmos estes processos todos, temos que, fundamentalmente, estabilizar o sistema de ensino, o sistema educativo, para que possamos criar condições para os outros aspectos fundamentais. Nesse quadro, para além da recuperação das aprendizagens dos alunos afetados pelas greves, teremos uma intervenção importante no que diz respeito à nomeação dos diretores de escolas e dos diretores regionais. A medida fundamental que vai ser tomada nesse sentido é de que todos os diretores de escolas e todos os diretores regionais serão nomeados através de um resultado de um concurso público, ou seja, serão colocados através de concurso público. Isto é para o quê? Estabiliza por quê? Porque, primeiro, credibiliza o próprio diretor, credibiliza o posto do próprio diretor. Credibilizando o posto do diretor, teremos mais condições para dignificar aquele posto e a pessoa que ocupa aquele posto. Segundo, credibiliza o sistema. Credibilizando o sistema, vamos conseguir com que as pessoas acreditem no sistema, com que os cidadãos acreditem no sistema e que os nossos parceiros, obviamente, acreditem no sistema. E também conseguiremos garantir, de facto, que os que ocupam os postos ao nível micro e ao nível meso do sistema são, de facto, os melhores para ocuparem aqueles postos. E isto, a médio prazo e a longo prazo, terá um impacto decisivo no que diz respeito à estabilidade e à funcionalidade do próprio sistema educativo. Aumento e diversificação da oferta educativa. Como vocês sabem,
nós determinamos, ou seja, a nossa lei define que a escolaridade mínima obrigatória é até o 9º ano de escolaridade. Mas a verdade é que neste momento não temos escolas suficientes para garantir, numa lógica de equidade, essa escolaridade mínima obrigatória. Então quer dizer que teremos que, em alguns sítios, alargar a oferta e outros sítios teremos que construir mais escolas. Nós, para cumprirmos aquilo que são os desígnios e os propósitos do Ministério, precisamos de mais escolas para garantir a oferta educativa. E isto vai implicar um esforço e uma procura de financiamento para construir mais escolas. Neste momento, estamos a preparar-nos para apresentar o Orçamento Geral do Estado, mas eu quero garantir que é uma preocupação que enquadra justamente aquilo que são os nossos, que enquadra justamente aquilo que é a nossa ambição, que é aumentar a fatia do bolo orçamental para a educação. Porque quando nós falamos de aumentar e diversificar a oferta, quando nós falamos de garantir a qualidade, estamos a falar necessariamente de investimento. E falando de investimento, precisamos naturalmente de recursos. Portanto, isto enquadra claramente aquilo que são os propósitos e a missão do Ministério. É possível, do ponto de vista técnico, garantir estas aprendizagens. E isto obriga-nos, a nós, que temos a responsabilidade de garantir as condições de educação para as nossas crianças, a criar efetivamente as condições técnicas e operacionais para implementar e garantir essas aprendizagens. É por isso que eu disse que nós teremos relatórios, um relatório em janeiro, dezembro, janeiro, outro relatório no final do ano, para de facto apresentar dados que permitam identificar se o impacto foi o desejado. Agora, nós já criamos todo o dispositivo para assegurar que estas aprendizagens serão efetivadas. Como toda a gente sabe, em qualquer projeção, temos que ter uma concepção, temos que ter capacidade de operacionalizar, mas a avaliação faz-se no fim e no decorrer vamos fazendo a monitorização para garantir que o plano é bem executado. O que é mais importante em todos os projetos é a capacidade de conceber, a capacidade de fazer a monitorização, fazer aquilo que nós dizemos de seguimento e a capacidade de avaliar. Nesses 3 momentos acontecem coisas muito importantes. Na concepção nós definimos aquilo que vamos fazer. Na monitorização nós vamos conseguindo mitigar os aspectos que não estão inteiramente alinhados com o projeto. E na avaliação conseguimos aferir de forma concreta quais são os impactos. Garantindo esses 3 momentos e garantindo a operacionalidade técnica desses 3 momentos, conseguimos dizer a meio e no fim do processo que estamos a conseguir os resultados. A implementação da carreira docente é um processo que já está assegurado. Aliás, já tivemos a oportunidade de dizer aos sindicatos que a implementação da carreira docente é uma realidade, está em curso e naquilo que é mais reivindicado pelos docentes, vai ser possível implementar numa primeira fase. E numa segunda fase, vamos conseguir implementar aquilo que é relevante para todo o sistema. Como vocês sabem, o Estatuto da Carreira Docente é, na verdade, um instrumento inovador. E o sistema tem que se adaptar a esse instrumento para poder implementá-lo em condições. Relativamente a esse aspecto, o que é mais importante é que há vontade política para a implementação do Estatuto da Carreira Docente. E já há condições para implementar aquilo que é mais relevante, sobretudo para os sindicatos, em termos de implementação da carreira docente. Mas trata-se de um diploma que tem vários aspectos. Então, está em curso e será, de forma natural, aplicado de forma integral.